careca do INSS. Que a população, nem parlamentares, ninguém pode saber onde é que ele entrou aqui dentro. Então, por isso que não houve a prorrogação, mas a verdade vai triunfar mais cedo ou mais tarde e vai cair a máscara desses ministros que protagonizaram uma blindagem hoje no Brasil. Muito obrigado, Excelência. Pela ordem, presidente. Pois não, pela ordem, deputado Paulo Pimenta. Presidente. 2 minutos. Esta comissão parlamentar de inquérito, enquanto ela cumpriu o seu papel de investigar o objeto para o qual ela foi criada, ela prestou um grande serviço ao Brasil. Esta comissão provou para o povo brasileiro, desvendou de forma detalhada a maneira como esta organização criminosa que tomou de assalto o INSS a partir de 2021 no governo Bolsonaro, a maneira como eles permitiram que entidades fantasmas pudessem roubar aposentados e aposentadas, a maneira como estas entidades tiveram acesso aos cadastros do INSS, esta CPI expôs para o Brasil que parte desse dinheiro roubado foi parar na conta de campanha do ex-ministro da Previdência do Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. Esta CPI mostrou para o Brasil o Bolsomaster e mostrou que o cunhado do Vorcaro, Zetel, botou milhões de reais na conta do Bolsonaro e na conta do Tarcísio na campanha eleitoral. Mostrou o Nicolas de jatinho do Vorcaro viajando pelo Brasil para fazer campanha para o Bolsonaro. E quando esta CPI tenta fugir do foco, sair da investigação, criar factoide, tentar envolver pessoas que não têm nenhuma relação com o INSS, ela expõe esse parlamento. Ela expõe esse parlamento e ela leva a situações como essa de hoje, aonde numa tentativa de desconsiderar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, se criou esse constrangimento que nós passamos agora há pouco lá no STF, presidente. Portanto, presidente, nós restabelecemos aqui o Estado Democrático de Direito, a Constituição foi respeitada, a democracia foi respeitada e, mais uma vez, uma lição para os golpistas, para os fascistas, que têm que aprender a respeitar a democracia, a Constituição, o Parlamento e o povo brasileiro. Por isso que foram desmoralizados, por isso que passaram vergonha, por isso que passaram vexame, que passaram hoje à tarde no Supremo Tribunal Federal, senhor presidente. Pois não, excelência. Deputada Adriana Ventura. Obrigada, presidente. Presidente, eu falo assim, muito indignada, mas eu quero cumprimentar a vossa postura, a sua postura, o seu trabalho, do deputado Alfredo Gaspar, de todos os membros que lutaram arduamente para que a verdade aparecesse, né? Então, assim, falam que a CPMI não serve para nada, que é só palco, que é só narrativa, e a pergunta aqui é por que tanto desespero em acabar com ela, né? Por que tanto esforço de impedir a prorrogação que a gente viu? Por que esse conluio do mal, a começar pela omissão do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre? Que vergonha que dá. Eu quero, assim, mostrar minha indignação de uma maneira muito clara. Assim, por que o governo Lula e o Centrão e o STF brigam tanto para o fim da CPMI para não prorrogação, né? Por que Alcolumbre quis enterrar essa CPMI? Por que ministro STF não gostaram do voto do André Mendonça, gente? Foi 8-2, o Brasil tá vendo. E a resposta é simples. Essa CPMI incomoda o PT, incomoda o presidente Lula, porque o filho dele está envolvido. E isso a Polícia Federal já tem prova, não sou eu que estou falando, não. Incomoda o Centrão, porque tem um monte de senadores, um monte de deputados envolvidos. Incomoda o Davi Alcolumbre, tanto assim que decretou sigilo do Careca e tem assessor dele envolvido. Incomoda o STF, porque a gente vê que o STF joga no mesmo time dessa pouca vergonha,
Quero aqui parabenizar o ministro André Mendonça. Mas, assim, incomoda todos eles. Essa CPMI, gente, já conseguiu muito. Basta ver que vários chefes ali de quadrilha, servidores, foram presos. Então, isso é muitos criminosos estão presos. A CPI incomoda e querem acabar com ela. Mas o Brasil viu cada parlamentar aqui que votou contra, que blindou. Cada parlamentar aqui que tentou proteger bandido de aposentado. E isso o Brasil inteiro vai ver. Como ele viu o show de horror que foi aquela votação do STF hoje. Por isso, presidente, agradeço imensamente e só quero falar uma coisa. Criminoso criminoso e inescrupuloso é quem tenta blindar bandido. Hoje fomos acusados, inclusive, de vazar informação e eu não admito que falem desse parlamento. Principalmente... Pois não, excelência. Principalmente que não tem o currículo tão limpinho. Obrigada, presidente. Deputado Luiz Lima. Presidente Viana, hoje foi a segunda vez que eu estive no STF. Eu não compartilho daquela energia, eu me sinto mal. Eu me sinto mal quando um ministro do Supremo quer desqualificar essa CPMI, que foi tão oportuna, e que fica mais preocupado com vazamento de conversa de namorada do Vorcaro com ele, do que o roubo que aconteceu aqui, do que membros do STF envolvidos com o Banco Master e com um criminoso, com um mafioso, que é o senhor Daniel Vorcaro. Olha, quando os ministros vêm aqui na Câmara ou no Senado, eles não são afrontados como nós fomos hoje. Quando o Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes davam a sua opinião, e que eu vou lutar eternamente que eles tenham sua própria opinião, mas que encaravam a gente, que encaravam o senador da República, falando que os dados foram vazados como se fossem dados pela gente. E dados, ele estava mais preocupado com a conversa do Daniel Vorcaro. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui a situação, aos representantes do Lula, que sempre sentaram na segunda fila, que nunca quiseram essa CPMI, olhando para eles. Não sei se eles vão ter coragem de olhar para mim. Quem é a advogada do Banco Master? Quem é? É a esposa do ministro Moraes, que prendeu o presidente Bolsonaro e soltou o Lula. Quem é consultor do Banco Master? Guido Mantega, ex-ministro do Lula. Quem é consultor do Banco Master? Senhor Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, ganhavam de 1 a 2 milhões. Quem é consultor? Ricardo Lewandowski, ministro do Lula. Olha, debater com pessoas que pensam diferente, ok, mas debater com pessoas que faltam com a verdade é o fim. É vergonhoso para os parentes de vocês, para as futuras gerações. Parabéns, senador Viana. Olha, eu cheguei em casa, eu tive que tomar um banho. Tomei um banho e voltei para cá. Energia péssima do STF. Péssima, é de sugar as pessoas do bem. Mas no fim, a gente vai vencer. Parabéns, senador Viana. Muito obrigado. Deputado Marcel Van Hatten. E a gente chega aqui, presidente, e vê deputados celebrando a decisão do STF. A gente vê gente da base do governo do Lula aqui achando bonito o que o STF fez, que foi enterrar uma investigação. O STF está assassinando a CPI, está acabando com a capacidade do parlamento de investigar, senhor presidente. É gravíssimo. O que nós ouvimos lá, Sóstenes, de gente que não tem moral. Que moral que tem Gilmar Mendes? Que moral que tem Alexandre de Moraes? Que moral que tem esses ministros de tentar vir pra cima de nós parlamentares e nos acusar de vazamento? Eu não vazei nada. Agora, não sou eu que sou ministro do STF conversando por WhatsApp com um jornalista o dia todo. Olha, senhor presidente, o que nós vimos lá foi um show de hipocrisia. Que moral que tem esse Supremo Tribunal Federal? A moral de quem quer acabar com uma investigação. Fora Luiz Fux, fora André Mendonça, que aliás deu um belíssimo voto. Aliás, senhor presidente, olha só, o Dino teve a capacidade de dizer que se permitisse que a CPI fosse prorrogada por 120 dias, nós nos igualaríamos a um regime autoritário. O Congresso não pode prorrogar uma CPMI que investiga o roubo dos aposentados por 120 dias. Mas o inquérito da fake news, que está aberto há 7 anos, isso é em defesa da democracia. Ah, mas que é isso? Vamos catar coquinho, senhor presidente. A revolta é muito grande, a vontade era de falar lá, mas nós temos educação. Nós temos a educação que eles não tiveram, desequilibrados. Se passaram de ridículos.
Olha, senhor presidente, vê um ministro do Supremo Tribunal Federal que não tem moral querer ensinar a Vossa Excelência, senador Carlos Viana, ao deputado Alfredo Gaspar, o que é ser ético. Olha, senhor presidente, as críticas que nós recebemos lá, nós vamos levar como medalhas para casa. Porque ser criticado hoje por um ministro do Supremo Tribunal Federal que está na vala da opinião pública é motivo de orgulho para qualquer cidadão honesto, decente nesse país. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Rogério Corrêa. Eu achei que os bolsonaristas iam levar para o Supremo um cabe 2 soldados para tentar fechar o STF, que é o único discurso e a única coisa que sabem fazer. E utilizar uma CPMI para julgar contra um poder é próprio do bolsonarismo. Só querem isso. Eu quero ver amanhã essa CPMI não acabar em pizza. Eu quero ver um relatório aprovado. Nós vamos apresentar também um voto em separado, porque pelo que o relator fala aqui, aliás é impressionante, o relator fala a hora que quer sobre o assunto que quer, dá pito em que quer e depois não quer ouvir o pito do próprio Gilmar Mendes. Foi lá tomar um pito do Gilmar Mendes. Foi lá e tomou, mas eu achei até graça, viu? O pito que ele tomou do Gilmar Mendes. Mas tudo bem, é bom, porque é o que ele sabe fazer aqui. Fingir que é melhor que os outros, fala a hora que quer, o tempo que quer, e assim vai. A CPMI vira isso. Eu quero ver amanhã não virar pizza. É ter um relatório aprovado. E não pode ser um relatório que seja uma peça política, ideológica, que venha da papudinha. Porque candidatos do Bolsonaro que vieram da papudinha e são senadores, mudaram completamente o comportamento para apresentar serviço ao Bolsonaro, ao Jair e ao Flávio. E, portanto, por isso a CPMI começou a perder fôlego, por causa deste bolsonarismo extremo, julgar contra o Supremo, julgar contra os poderes, levar um cabo, 2 soldados, fechar lá. Conseguir foi levar pito do Gilmar Mendes e dos outros, do ministro Dino. Então amanhã eu quero ver se nós vamos ter um relator, se for vencido o relatório, um relator para não acabar em pizza, para que possa ser aprovado para ter indiciamento de todos aqueles que cometeram crime. E quando eu digo ter indiciamento, nós temos que analisar tanta parte dos que fizeram descontos, que são muitos, e o Pimenta colocou bem aqui a relação que vem desde o governo Temer, passou por todo o governo Bolsonaro e foi resolvido agora no governo do presidente Lula. Mas também dos créditos consignados, que vai envolver Vorcaro, Zetel, e lembrar que o Zetel mandou 40 milhões para a igreja da Lagoinha do Belvedere. Mandou para lá. Pois não, então não há nada contra a igreja evangélica, mas pastores que fazem lavagem de dinheiro não podem ser blindados. E é o caso também do Valadão, que infelizmente nós não conseguimos quebrar o sigilo dele. Deputado Sóstenes Cavalcante. Senhor presidente, desde o início desta CPMI... Tá desligado. Presidentes, colegas parlamentares, desde o início dessa CPMI, a gente tem que hoje começar a pontuar a quem interessa essa CPMI. Essa CPMI não interessa ao governo. Essa CPMI não interessa a nós da oposição. Essa CPMI não interessa a Vossa Excelência, nem ao relator. Essa CPMI só tem um agente que interessa, é o aposentado e pensionista que me assiste em casa. A esses que vocês acompanharam ao longo do tempo dessa CPMI, vocês ouviram discurso de tudo que é jeito aqui. A petezada fica ali falando que quer investigar, mas eles não assinaram para existir essa CPMI. Essa CPMI só existe porque a oposição colheu as assinaturas, está aqui. Não tem assinatura, com exceção, para ser justo, de um senador do PT, Contarato. O resto, esses petistas aqui, ó, ninguém assinou para investigar quem te roubou, aposentado. Eles não assinam. Vem aqui, faz discursinho fácil, porque eles são expert, profissionais em enganar aposentado, pensionista e os pobres. Eles são especialistas, petista é especialista em enganar pobre, aposentado e pensionista. Não assinaram para ter CPMI, ficaram aqui o tempo todo blindando para não aprovar requerimentos. Nós da oposição aprovamos todos os requerimentos que vieram, todos. Seja quem fosse, doa quem doer. Eles blindaram e agora estão aqui celebrando a decisão dessa associação vergonhosa que o Brasil já vive há 4 anos, de um executivo que voltou, um descondenado que voltou a ser presidente e alguns membros do STF. Eu vou terminar, presidente, porque esta semana
Na segunda-feira, eu vim do Rio de Janeiro no voo de 1h. Sabe quem estava no voo comercial da TAM? O ministro André Mendonça. Este sim pode andar de voo comercial. Eu quero ver, são esses ministros que quiseram ficar dando indireta, e aqui eu quero dizer claro, ministro Gilmar Mendes, eu não coloco carapuça que não sirva a mim. Pois não, excelência. Porque ninguém aqui, presidente, vazou informação de ninguém. E a quem acusa, cabe-lhe o ônus da prova. Eu quero fazer um desafio aqui nessa CPMI, porque eu respeitei. Lá era a casa dele. Lá ele fala o que quer. Aqui a gente vai falar o que quer também. Ministro Gilmar Mendes, eu desafio a Vossa Excelência a provar quem é o membro desta CPMI que vazou o que Vossa Excelência está dizendo. Se não, é ilação de Vossa Excelência. E sugiro, presidente, que a gente toque uma notícia-crime para cima do ministro Gilmar Mendes por querer difamar os membros dessa CPMI. Ou ele prova o que falou, ou ele tem que calar e lavar a boca dele. Pois não, obrigado, excelência. Deputado Alencar Santana. Se não, você tem que provar. Senão você é suspeito. Está aprovado, deputado, está aprovado. Quem é então? Está aprovado. O Zetel doou 3 milhões ao Bolsonaro. E o PT... Está aprovado, deputado. Senhores, por favor, deixa o parlamentar falar. O Zetel Deixa o parlamentar doou 2 milhões ao Tarciso. Está aprovado. Pera aí, senhor. Está aprovado. Fala com o cara gritando, o rapaz gritando. Está aprovado. Que começou em 2019. Basta ver o documento, por exemplo, enviado pelo promotor público, ex-deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, à época presidente do PROCON, Fernando Capês, que avisou o ministro da Justiça dia 1º de agosto de 2019, e avisou o ministro da Previdência da época, o secretário nacional que faz parte dessa CPMI, avisou o presidente do INSS, dia 1º de agosto de 2019. Tem documento aí. Nós ouvimos e está aprovado diversas pessoas que aqui falaram, confirmando que abriu entidade ou se credenciou em 2019, em 2020, em 2021, em 2022. Está aprovado e o aposentado e pensionista sabe de quando começou o desconto indevido na sua conta. E foi no governo Bolsonaro. E eu disse aqui que essa CPMI, se não fosse bem conduzida, com muita responsabilidade e serenidade desde o início, se não tivéssemos foco, nós poderíamos comprometer o trabalho dela. Eu disse desde o início. Alguns quiseram fazer um trabalho tendencioso e disso um palanque eleitoral. E manipularam mais de uma vez. E eu quero aqui destacar o voto do ministro Cássio Nunes, indicado por Bolsonaro, que disse que tem que se respeitar as regras internas do Congresso Nacional. Muito obrigado, excelência. Deputado Evair de Mello. Atenção, Brasil. Consórcio Lula e STF, além de proteger ladrão de aposentado, quer calar a verdade. Interromper a verdade é o maior escândalo moral que um país pode ter. Com certeza, quem tentou encerrar a CPMI, conseguiram encerrar a CPMI, tentaram proteger alguém. Quando nós estávamos chegando no chamado peixe grande, bicho cabeludo, rapidinho se juntaram. A base do governo, o governo trabalhou com o STF todos esses dias para que esse trabalho fosse encerrado. Isso é um tapa na cara dos brasileiros. Tapa na cara de quem fala que defende os pobres, os pequenos. Defendem nada. Eles são, na verdade, protetores de ladrões e de bandido. Mas eu quero falar, senhor presidente, se alguém acha que o encerramento dessa CPMI vai nos calar, vai calar a oposição, não vai conseguir calar a oposição. E ao STF, esse circo que eles montaram hoje. Essa é a grande expressão. Porque se eles tivessem usado os mesmos critérios que foram usados na condenação das pessoas do 8 de janeiro, estaria o presidente da República preso, estariam políticos do parlamento, do executivo preso, estaria o filho do presidente preso, porque lá foi usado mensagem de WhatsApp, coisa escrita a carvão, coisa escrita num batom, e as mesmas provas que valeram para o Alexandre de Moraes vergonhosamente condenar 8 do 1, não foi usado esse mesmo critério.
Portanto, a insegurança jurídica que o Supremo presta serviço de hoje é de abalar esse país, de desempregar esse país. Isso é uma vergonha. O nosso STF está a serviço do governo do mal. O nosso STF é refém do governo do mal. O nosso STF, enfim, pelo seu voto, se manifesta envolvido com o mal que está deteriorando a ética e a moral desse país. Muito obrigado, senhores. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!